Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual dessa casa querida, CEIR, Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai falar para nós é o Rafael Siqueira. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade. Vamos estudar o capítulo 7, nos seus itens de 7 a 10, que se intitula Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Mas antes de ouvirmos o nosso querido Rafael, vamos fazer a nossa leitura edificante e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na lição 4, que se intitula Memória além túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos, menosprezados, desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante o acerto e os desacertos da rota. Desta forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos. Quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis assim que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que, nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desenleando da treva no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Vamos à nossa prece. Mestre, amado, amigo Jesus, Senhor nosso, Deus Pai, queridos amigos trabalhadores dessa casa querida, que possamos nesse momento, num uníssono de pensamentos e de coração, receber as orientações que serão trazidas pelo nosso amigo Rafael, que ele possa ser intuído, inspirado e que nós possamos ter a serenidade necessária, a tranquilidade neste ambiente doméstico, para que as palavras possam ser sementes e frutificar em abundância em nossa vida, em nossa família, em nossos corações, em nosso espírito. Permita, Senhor, que tenhamos este momento abençoado e protegido. Fica conosco, querido Pai, hoje e sempre. Que assim seja,
Graças a Deus. Vamos então ouvir o nosso amigo Rafael Siqueira. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu cumprimento a todos, deixando o meu abraço fraterno. Na impossibilidade de fazê-lo fisicamente, nós nos reunimos pelas vias da virtualidade. Para o nosso estudo deste dia, mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. E sempre que vou falar de o Evangelho, eu me recordo de uma lição do benfeitor Emmanuel, constante do seu livro Vinha de Luz, logo na lição introdutória, quando ele nos diz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Ou seja, o Evangelho é o sol nas nossas almas, nos aquecendo, nos impulsionando a seguir em frente. E o Espiritismo revela esse Evangelho de Jesus de uma forma que nós possamos compreender, de uma forma que nós possamos entender nos dias da atualidade. O capítulo estudado é o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos subitens de 8 a 10, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E eu gosto sempre de me referir em primeiro lugar ao título, porque o que Kardec quis nos trazer com bem-aventurados os pobres em espírito. Em verdade, esta é uma citação de Jesus, a primeira das suas bem-aventuranças, constante do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus estava, por acaso, nos falando de pobreza material? Não. Jesus aqui nos falava num sentido simbólico, falava de pobreza de espírito, falava de pobreza contrária a orgulho, contrária a egoísmo, ou seja, a pobreza que se referia a Jesus era humildade, simplicidade, era um estado de pacificação, era um estado de entrega aos ideais nobres, ou seja, bem-aventurados são os simples, bem-aventurados são aqueles que não têm pretensões de natureza material, bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Esse é o significado profundo da bem-aventurança de Jesus. E agora vamos para o subitem, porque Kardec resolve encimar as questões de 8 a 10 com o título Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, trazendo uma citação de Mateus, capítulo 11, versículo 25, que eu peço permissão para ler. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por teres a revelado aos simples e aos pequenos. Quando nós lemos essa citação, parece que existe uma contradição. Porque como Jesus teria mais facilidade por trazer as suas lições aos simples do que aos sábios e aos prudentes? Ora bolas, se uma pessoa é sábia, se uma pessoa é prudente, ela consequentemente teria mais facilidade de entender o Evangelho, de captar a mensagem de Jesus. Mas é porque aqui nós temos um sentido simbólico. Quando vamos à questão 627 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que Jesus falava por parábolas, e parábolas nos traz a mensagem por uma alegoria, por um simbolismo, valendo-se dos tempos e dos lugares. E conforme as tradições da Palestina à época, os sábios e os prudentes eram os orgulhosos, eram as pessoas vaidosas, eram as pessoas que se julgavam maior do que as outras, eram as pessoas afetadas. Então a significação profunda do que Jesus estava nos dizendo é: bem-aventurado é aquele que consegue entender a mensagem de Deus na sua simplicidade, porque ele tem revelado a sua mensagem aos simples, aos humildes, porque os orgulhosos, os sábios e os prudentes têm dificuldade de entendê-la. E Kardec, comentando essa citação de Jesus, ele diz logo embaixo: é o que se deve entender pelos primeiros, ou seja, os simples e os pequenos, como sendo os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a todo mundo. E pelos segundos, os sábios e os prudentes, como sendo os orgulhosos, os envaidecidos do saber humano,
que se julgam prudentes porque negam e tratam Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. O que Jesus está nos dizendo? Que a sua mensagem, ela seria entendida pelos simples, ela seria entendida por aqueles que se fizessem humildes, porque os orgulhosos, os afetados, aqueles que se julgam superiores, teriam dificuldade de entender o reino dos céus, um reino que não seria nesse mundo, a proposta do amor, a proposta da misericórdia, a proposta do perdão. Jesus veio falar aos corações sedentos, não aos corações envaidecidos. Então, se o reino dos céus é para os simples, qual o convite que Jesus nos faz? Sejamos simples, sejamos humildes, deixemos de considerar os valores do mundo, deixemos de brilhar os nossos olhos pelo canto da sereia das coisas mundanas e valorizemos as conquistas do Espírito. Lembremos que o nosso mestre foi o mais simples dos seres humanos, que não tinha sequer uma pedra para recostar a sua cabeça, mas que foi o homem que mais amou, foi o homem que mais serviu, foi o homem que mais se dedicou. Então, todo o Evangelho de Jesus, ele está estruturado num convite para que nós aprendamos a amar, aprendamos a perdoar, aprendamos a nos desapegar dos bens materiais, aprendamos a renunciar à hipocrisia e, sobretudo, aprendamos a servir. Mas, para que a gente aprenda essas lições, nós teremos que ter humildade no coração. Deveremos passar pela vida sabendo que a simplicidade deve ser a tônica dos nossos passos. Mas quando olhamos hoje a forma como temos agido no mundo, nós nos fazemos muito egoístas, porque queremos tudo para nós mesmos, a despeito das necessidades das outras pessoas. Nós nos achamos melhores do que as outras pessoas, porque ainda somos orgulhosos. Por essa razão, quando Kardec indaga aos imortais na questão 913 e também na 785, quais são os vícios que mais dificultam a nossa marcha para Deus, a plenitude do nosso espírito, a resposta vem sempre: o egoísmo, que é a raiz de todos os vícios, e o orgulho, que é um filho do egoísmo. É ano novo, nasce o ano de 2021, que nós queremos que seja diferente do ano de 2020. Não cancelemos o ano de 2020, porque ele nos ensinou muitas coisas. Ensinou a ressignificar os nossos passos, nos ensinou a ter resiliência, nos ensinou a ter bravura, a guardar fé, mas nos ensinou a renovar os nossos propósitos. E a maior renovação que podemos fazer é ter essa simplicidade a que nos convidou Jesus, é ter essa humildade, a vencer o orgulho, a vencer o egoísmo, porque muitos de nós queremos um ano novo. E este ano desencarnou um grande cartunista argentino chamado Quino, o criador de uma personagem chamada Mafalda, uma personagem infantil, muitas vezes categorizada como uma boneca. E numa de suas tirinhas, Mafalda nos disse assim: todos esperam um ano novo melhor, mas com certeza o ano novo espera pessoas melhores, pessoas mais amadurecidas, pessoas mais compromissadas com o bem. Então, quando Jesus nos diz que bom Senhor, que disseste isso aos pequeninos, aos simples, e ocultastes ao sábio e aos prudentes, é porque no coração enregelado, no coração endurecido do sábio, do prudente, do orgulhoso, a sua mensagem não consegue entrar. Mas no coração dos simples, e por isso ele andava com os pescadores, e por isso ele andava com as pessoas à margem do caminho, a sua mensagem conseguiria produzir frutos. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, porque com exemplos, com histórias vivas, nós conseguimos captar naquela que é a prática, a técnica do storytelling, essas verdades que Jesus nos trouxe de uma maneira mais simplificada. Porque talvez a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde que passou pelo mundo foi Francisco de Assis, o nosso Francesco Bernardoni, que veio ao mundo 1181, 1182, há uma divergência histórica do seu nascimento. E não importa quando ele nasceu, porque ele nasceu.
E logo no seu nascimento existe um fato que é digno de registro, porque Dona Maria Piccaline Bernardoni, ou simplesmente a Dona Pica Bernardoni, ficou no trabalho de parto quase que a noite inteira. E não conseguia. Já pensava que fosse perder o seu filho, que ela mesma viesse a desencarnar, quando ela teve um insight. Quando uma voz, que nós sabemos tratar-se de uma voz espiritual, de um espírito comunicando-se conosco, disse assim para ela: saia dessa casa luxuosa e vai ter o seu menino no estábulo da casa, porque lá ele vai nascer. E ela, depois de uma noite de muito suador, de uma noite de muitas dificuldades, de muitas contrações, ela vai até o estábulo, onde estavam cavalos, onde estavam outros animais, e ali o menino nasce. Qual a proposta? Porque, na verdade, Francisco de Assis queria já nascer no berço da simplicidade, no berço da humildade, rememorando, revivendo o próprio Jesus, trazendo para cada um de nós que no mundo nós viemos e nós sairemos dele e nós não levaremos nada deste mundo. O próprio Jesus nasceu numa estrebaria. Ele tinha como testemunhas do seu nascimento os animais do campo, as estrelas do céu, e nós muitas vezes queremos coisas, queremos destaques, só valorizamos o brilho das coisas temporárias do mundo. Francisco, para nascer, precisou que a sua mãe fosse para a estrebaria. E aquele menino cresce e se torna um legítimo Bernardoni. Os Bernardoni eram uma dinastia de comerciantes da Itália, da região da Úmbria, no centro da Itália, e tinham uma tradição, a tradição de vender tecidos, de fazer comércio. E Francesco foi um jovem do seu tempo, porque se divertia, porque ia para as tabernas, porque bebia o vinho junto com seus amigos e sonhava ser um cavaleiro, sonhava ir para a guerra, sagrar-se vencedor, e alistou-se para servir o exército de Assis na guerra contra a vizinha Perúdia. O seu pai lhe deu a mais bonita armadura e ele foi. Assis perdeu a guerra contra a Perúdia. Ele foi feito prisioneiro. Ficou num porão infecto por cerca de 1 ano. E durante aquele 1 ano, ele começa a repensar a sua vida. Ele começa a repensar a sua trajetória. Ele começa a repensar que a casa do seu pai tinha muito luxo, mas que ele não precisava de todo aquele luxo. Que enquanto na mesa do seu pai muitos poderiam comer, havia empregados que passavam fome nos porões. Ele começava a pensar que a própria igreja tinha muitos luxos, os homens eram muito empombados, mas havia na rua os leprosos, havia aqueles que não tinham nada. Ele começa a ressignificar a sua trajetória. Ele fica 1 ano naquilo que nós podemos chamar a quarentena de Francisco. Notem, estou fazendo uma simbologia com os dias atuais, porque nós também hoje vivemos um processo de quarentena para aprendermos a nos reconectar com Jesus, para aprendermos a nos tornar simples. Poucos de nós talvez tenham aproveitado essa quarentena, mas Francisco aproveitou. E olhem, na época dele não tinha internet, na época dele não tinha tudo aquilo que a tecnologia pode nos dar hoje. E depois de 1 ano, ele volta para Assis, porque os prisioneiros são soltos pela comuna de Perúdia. E retornando a Assis, ele volta como um vitorioso, porque os jovens que iam para a guerra, eles poderiam perder a guerra, só não poderiam desertar. Como ele não era um desertor, ele foi recebido com pompas e salamaleques pelo seu pai. E o seu pai novamente comprou-lhe uma armadura para que ele fosse para uma outra guerra, agora a guerra na vizinha Spoleto. Mas os fatos se sucederam e Francisco já não era mais o mesmo, porque ao entrar na comuna de Spoleto, a voz, que nós sabemos que Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, uma voz lhe diz à cabeça: Francisco, a quem queres servir, ao Senhor ou ao servo? E ele se dá conta que ele estava servindo ao servo, matando pessoas, destruindo famílias, lutando numa guerra fratricida e sem fim, quando a sua proposta deveria ser servir ao Senhor.
O Senhor que criou as pessoas, o Senhor que criou a natureza, o Senhor que nos mandava amar ao invés de odiar. Ele deserta, retorna para Assis e agora o seu pai o escorraça, dizendo para ele: o que vão achar de nós, o que vão fazer com a nossa família? Você é um desertor. Mas fato é que ele já estava diferente. Já havia renegado a pompa e a vaidade dos Bernardoni para se fazer uma alma convertida, uma alma simples, uma alma pulcra e que queria servir Jesus. Uma vez orando no interior de uma igreja chamada Igreja de São Damiano. Aquela voz, e Francisco era médium por natureza. Divaldo Pereira Franco nos conta que nós tivemos na humanidade 3 grandes médiums. Jesus, que era o médium de Deus, Francisco, que era o médium de Jesus, e Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que foi o médium das vozes espirituais que escreveram mais de 450 livros subsidiários às obras de Kardec. E ele ouviu uma voz espiritual, que muitos dizem ser do próprio Jesus, que lhe pede: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. Não entendendo aquela mensagem inicialmente, ele vai para as ruas de Assis recolher pedras e reconstruir fisicamente a Igreja de Jesus. Depois ele se dá conta que não era uma reconstrução física, uma reconstrução de pedras, mas era uma reconstrução espiritual. Porque a igreja da época vendia indulgências. Porque a igreja da época fazia a Inquisição, a Guerra Santa, as cruzadas. E se nós pensássemos na religião de hoje, quanto dos nossos religiosos, quanto de nós, quanto a nossa religião ainda traz os vícios. E o quanto nós precisamos reconstruir a igreja interna, a igreja dos nossos propósitos, quanto nós precisamos nos transformar, vencer o orgulho para sermos pessoas simples. Francisco, então, se deu conta de que, na verdade, a reconstrução era a reconstrução do amor, do ideal do serviço, do ideal da paz. E em plena praça de Assis, ele despe-se de todas as suas roupas, numa simbologia de que não precisava de bens do mundo, de coisas dadas pela família. E passa a chamar de irmãos os leprosos do Vale da Úmbria, a chamar de irmãs as aves do céu, os animais do campo e a servir Jesus dentro de 3 propósitos. O propósito da pobreza, o propósito da oração, o propósito da castidade. Quando falamos em pobreza, é essa pobreza constante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e também da primeira bem-aventurança de Jesus. Os pobres em espírito, não a pobreza material, mas a simplicidade, mais a humildade, porque a primeira regra era essa. A segunda regra era obediência. Não obediência a cânones, a dogmas, aquilo que era criado pelos homens, mas obediência ao lídio evangelho de Jesus. E a terceira, a castidade. Não aquela castidade que nós entendemos como sexual, mas ser casto, morigerado no agir, no falar, no comportar, tendo valores nobres que ornam a nossa existência. Nasce, então, o franciscanismo. E em 1210 ele vai até Roma. Estamos no papado de Inocêncio III. E após falar com o cardeal de São Paulo, que permite que ele entre, ele obtém de Inocêncio III a permissão para criar a sua ordem, a ordem dos frades menores. E por que eu estou contando a vida de Francisco de Assis? Porque quando vamos comentar essa passagem de Jesus, de que bom Deus que você revelaste essas coisas aos pequeninos e as ocultaste dos sábios e prudentes, eu queria que vocês meditassem que enquanto Francisco era aquele jovem rico, aquele jovem frequentador das tabernas, aquele jovem que se embebedava junto com seus amigos, aquele jovem que tinha muito dinheiro, mas não tinha a si mesmo, ele era um sábio e um prudente. Ele era um orgulhoso, ele era alguém que tinha o coração fechado, trancafiado
para a mensagem de Deus. Mas após o seu recolhimento na prisão em Perúdia, mas após a ressignificação dos seus passos, tornando-se uma pessoa simples, tornando-se uma pessoa humilde, devotada ao bem, ele passou a agasalhar Jesus na acústica de sua alma e passou a ser o poverelo de Deus, o pobrezinho de Deus, deixando para cada um de nós uma rota de como seguir, de como servir, de agasalhar Jesus no nosso coração. Não precisamos ser Francisco de Assis, mas podemos fazer a nossa parte, a começar por aquela oração que ele nos deixou. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Porque onde houver, e esse verso é eu que estou fazendo, onde houver orgulho, que eu seja simplicidade. Onde houver vaidade, que eu me esforce por servir. Onde houver afetação, que eu cultive no meu coração a pobreza de espírito. Porque dessa forma eu serei aquele coração, aquele terreno fértil para receber a palavra de Jesus. E caminhando ainda na vida de Francisco, em 1223, já que passamos o período de Natal, agora no mês de dezembro, eu quero deixar um detalhe que talvez poucos de vocês saibam. Ele, na cidade de Grécio, na província de Rieti, ele resolveu construir o primeiro presépio de Jesus, para que as pessoas não se esquecessem da mensagem da simplicidade, da mensagem da singeleza, da mensagem de que estamos no mundo não para ter coisas, ter dinheiro, ter status, mas estamos no mundo para ser simples, ser caridosos, fazer curvas de ternura com as pessoas, agasalhar o evangelho nos nossos corações. É chegado o ano de 2021 e não adianta começar um novo ano com velhas formas de agir. É preciso que nós possamos, depois de um ano onde fomos chacoalhados nas nossas entranhas, ter um olhar novo, com novas tintas, com novas lentes para o ano que está nascendo. Eu quero deixar uma segunda vida aqui no Brasil, a vida de Dona Aparecida Conceição Ferreira, uma mulher pobre, uma mulher negra da cidade de Uberaba. E o que essa mulher fez de tão especial? Bom, ela era enfermeira. Ela trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, cuidando de um setor do hospital que as pessoas não gostavam sequer de visitar, de estar próximo, porque era o setor do pênfigo foliáceo. O pênfigo, uma doença altamente contagiosa, mais contagiosa que o coronavírus, e uma doença de muito sofrimento para aqueles que a possuem, porque dá umas bolhas no corpo, e essas bolhas estouram, soltam um líquido, e isso vai queimando a pessoa. E não queima somente a pele, porque vai queimando as mucosas, é um sofrimento inenarrável. E ela cuidava desses pacientes. E em 1958, o hospital local passou por uma grave crise financeira. E chegou para a Dona Aparecida e disse: teremos que colocar todos os pacientes, todas as vítimas do pênfigo na rua. Não temos como cuidar deles. E ela então pensou assim: bom, e eles irão para onde? Bom, para onde eles vão, eu não sei. Mas nós temos que nos livrar dele. E Dona Aparecida então disse: olha, se eles vão para a rua, eu também estou pedindo a minha demissão, porque eu cuidarei deles, seja aqui no hospital, seja na rua. E ela saiu para as ruas de Uberaba com 12 pacientes de pênfigo foliáceo, pedindo coisas, pedindo haveres, pedindo dinheiro. Como não tinha para onde ir, resolveu levá-los para a sua própria casa. E quando chegou, lá estava seu marido, seus 2 filhos, que disseram aquela frase que nenhum de nós gosta de ouvir: ou eles, ou nós. E ela respondeu com a simplicidade do seu coração: eu fico com eles, porque você, marido, não precisa de mim mais. Vocês, meus filhos, já estão crescidos. Agora eles não têm ninguém. O fato é que ela preferiu os doentes, mas pouco tempo depois os familiares que tinham muita dependência dela a trouxeram de volta e trouxeram os doentes juntos. E ela ficou por um bom tempo com aqueles doentes, vivendo e tomando conta deles,
com as doações que recebia das pessoas, dos órgãos públicos, e ela praticamente mendigava para tomar conta daqueles doentes. Mas os doentes aumentavam, porque as pessoas sabiam da sua dedicação e iam até ela. Ela começou a fazer campanhas, não só na cidade de Uberaba, mas em todas Minas Gerais, e expandiu as suas campanhas pelo Brasil, até que conseguiu fundar o Hospital do Pênfigo Foliáceo em Uberaba, para tratar das vítimas, dos parentes das vítimas e, posteriormente, inclusive de outras doenças. Em 1959, Chico Xavier sai de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba. Ela conhece Chico. Era católica, fervorosa, mas se torna amiga de Chico, se torna igualmente espírita. E Chico começa a ajudar a avó Cida, como era carinhosamente conhecida. Começa a mandar dinheiro, começa a mandar coisas, roupas, alimentos, nasce ali uma grande parceria. Chico a convida para estudar o Espiritismo e, posteriormente, para aplicar passes, porque ela tinha uma energia vital, um fluido que era muito bom para as pessoas que a recebiam. E quando a amizade já ia assim avançada, já tinham certa intimidade, Chico fez uma confidência, sabendo dos bons espíritos, para a avó Cida, mais ou menos nos seguintes termos: sabe por que você tem uma vida tão difícil hoje? Uma vida de pobreza, uma vida onde você nasceu negra, sofreu o preconceito das pessoas e hoje cuida de tantos doentes com essas comorbidades tão profundas? E ela: sei não, seu Chico, o que você tem para me dizer? Bom, não faz muito tempo que, em plena Inquisição espanhola, você era uma das damas mais ricas da sociedade, que mandava as pessoas para a fogueira, expoliava os seus bens e ajudava o Estado espanhol a se locupletar. Você pediu no plano espiritual porque trazia o espírito cheio de remorso, cheio de culpas, cheio de agruras, para que tivesse uma vida de simplicidade. Uma vida onde agasalhasse a mensagem do amor de Jesus, uma vida de entrega, uma vida de trabalho. Renasceu aqui no Brasil, em todas essas condições adversas e precárias. E quem são os meus doentes? Perguntou ela a Chico Xavier. Bom, os seus doentes são aqueles que a seu mando mandava as pessoas para a fogueira. Os que foram para a fogueira, esses já se elevaram. Você que era mandante está aqui espiando. E os que levavam para a fogueira a seu mando, hoje renascem, não queimando em fogueiras, porque elas não existem mais. Mas como essa dificuldade, essa doença, parece que as pessoas estão queimando vivas, elas estão expungindo, assim como você, os débitos de uma vida pregressa. Em 2009, após o próprio Chico Xavier, que desencarnou em 2002, ela retorna ao lar espiritual. E Divaldo Franco, que estava inspirado por Joana de Ângeles em Salvador, Bahia, escreve uma carta psicografada dizendo que naquele dia retornava ao zimbório celeste, ao lar espiritual, uma alma que soube vencer a si própria, vencer as dificuldades, vencer no caminho redentor e reencontrar-se com a paz. E por que eu conto essa história? Bom, bem-aventurados são aqueles que na simplicidade do seu coração conseguem ouvir a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho dos céus, o Evangelho do reino, que foi ocultado aos sábios e os prudentes e foi revelado aos pequeninos. Porque notem, quando ela era uma dama inquisidora, uma dama que espoliava em plena Espanha, o seu coração não escutava o Evangelho. O seu coração e os seus ouvidos eram moucos às palavras de Jesus, mas na simplicidade da dama negra, da dama trabalhadora, da dama que servia, ela se fez a pessoa simples, a pessoa humilde que recebeu Jesus, recebeu o Evangelho, trabalhou no bem, se fez uma pessoa melhor e ganhou a palma da libertação, angariando a paz que todos nós queremos, todos nós desejamos e todos nós podemos construir. É ano novo e este ano novo será um ano novo de muito trabalho, um ano novo de muita esperança, um ano novo onde nós podemos e devemos nos reconstruir em outras bases,
em bases de simplicidade, em bases de humildade, em bases de muito amor. Esse é o nosso desafio, seguir trabalhando no bem, abraçando-nos uns aos outros pelo ideal da fraternidade, porque do alto, Jesus vela por cada um de nós e nos acompanha. Agradecido ao Centro Espírita Irmã Rosa por mais essa oportunidade, agradecido a cada um de vocês, eu encerro a minha parte com uma oração. Extraída lá do Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado, quando José Silvério Horta vem nos trazer a oração do Pai Nosso, que diz mais ou menos assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um beijo, que Jesus abençoe a todos e permaneçamos por mais alguns instantes, porque a companheira Maria Alice vai fazer a prece final pedindo a fluidificação da água. Tchau, tchau. Hoje, meus irmãos, com o coração imbuído no sentimento da gratidão, fechando os nossos olhos, entrando em conexão com o nosso Pai Maior, vamos agradecer a vida que nos é ofertada todos os dias quando acordamos, agradecer ao planeta Terra, escola de almas, onde aprendemos a ser melhores em sentimentos e ações, escola que nos ensina a cultivar o amor verdadeiro, o amor ao próximo. E cada um de nós, permanecendo nesta atmosfera de paz que vivenciamos agora, pedimos, ó Pai amado, que proteja com sua luz radiosa o planeta Terra, nossa casa. Que nossos irmãos, que neste momento da vida se encontram em situação menos privilegiada que a nossa, recebam suas bênçãos, que possa levar a cada coração sofredor o bálsamo da esperança de dias melhores. Ó Pai Celestial, ensina-nos a vivenciar a fé sincera, capaz de transformar nossos corações em templos sagrados. Que possamos enxergar esta fase atual que estamos passando como momentos educativos e não punitivos. Momentos estes que irão nos engrandecer espiritualmente, que não percamos esta oportunidade de transformação. Ajude-nos a fortalecer nossa fé na verdade, no amor, permanecendo no caminho da luz. Pedimos aos Espíritos do Alto aqui presentes que derramem sobre os nossos lares e nossas águas fluidos benfazejos que servirão como lenitivo para as nossas dores e sofrimentos. Que a paz do nosso Pai permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.